Shalom, graça e paz. Você sabe como, quando e por quais motivos adorar? Deus conhece a sua pequenez e Ele quer te exaltar envergonhando os teus inimigos, para que a sua misericórdia se manifeste e as suas promessas se cumpram em sua vida. É sobre isso que nós vamos falar no Café com AP de hoje, essa live devocional para uma vida plena. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, brasiliense, missionário chamado para pregar o evangelho às nações. E hoje estamos aqui sediados na fronteira, literalmente, entre a França e a Suíça, para alcançar diversas nações que se encontram aqui, com um chamado muito específico, muito especial, onde nós temos desenvolvido pela internet parte desse ministério, alcançando vidas com as lives desde 2016, mas também, antes disso, tá, com transmissões na época, por um streaming ofertado por um amigo que já se encontra com o Senhor Jesus na glória, né? E desenvolvemos plataformas de ensino à distância. Hoje nós estamos com a nossa plataforma do Instituto Alus Mundi. Então, se você clicar no link da bio, você vai poder acessar ali o Desafio 100. São 100 cristãos espiritualmente maduros, ou que queiram se tornar assim, convidados para fazerem parte dessa plataforma e provarem aqui do nosso método Golden, que nós estamos desenvolvendo, reunindo ali mais de 30 anos, quase 30 anos de ministério, para compartilhar com você a palavra de Deus, te acompanhar de A a Z nessa caminhada. Bom dia, Manuelita, bom dia, Linda, bom dia, Tânia, bom dia, Adriana, bom dia, tia Esther, bom dia, Tânia, Deus abençoe, Carla, Joyce, Nelma, amém, Carmen, glória a Deus, é isso aí. Vamos lá, nessa temporada chamada Jesus, nós estamos estudando, aprendendo, nos aprofundando na vida do nosso irmão mais velho, do Messias, do Filho de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. E nesse estudo, hoje nós vamos falar sobre adoração pelo impossível, né? O tema de hoje é Adore pelo Impossível. Nós vamos ver o Cântico de Maria nesse começo tão especial e agitadíssimo da infância de Cristo. A infância de Jesus foi agitadíssima. E a gente já viu aqui em algumas lives, recapitulando aqui nessa temporada para você, né? Primeiramente, né, essa temporada é para mostrar quem é Jesus, como que foi a sua vida na face da terra, por que é importante conhecê-lo. Essas são apenas algumas das perguntas que nós vamos abordar durante toda essa temporada, né? E nós já passamos aqui pela primeira live, onde eu perguntei no que está baseado a sua fé. Depois fomos para a segunda live, onde nós falamos aqui sobre o princípio criativo de tudo, Logos e Rema, uma live tremenda que está aí salva, tanto aqui quanto no YouTube para você. Depois, a outra live falamos sobre reis e sacerdotes, ministrando sobre um dos textos mais desprezados da Bíblia, que são os textos de genealogia, né? Falamos também na live de número 4 sobre a quebra de silêncio, quando o anjo Gabriel vem anunciando ali o nascimento de João Batista, e essa live trouxe revelações poderosas. Chegamos à live número 5, uma revelação ministerial, quando o anjo Gabriel aparece para Maria e traz aqui a revelação, o propósito e como seria a vida de Jesus. Traz um bônus avisando que Isabel estava grávida, né? Falamos na live de ontem sobre encontros poderosos, questionando você, te perguntando exatamente como tem sido os seus encontros. Sabe, primeiro ore para que Deus te apresente às pessoas. Apresente você às pessoas e te apresente pessoas.
para que através dessas conexões a vontade de Deus seja manifesta. E nesse clima, nesses encontros poderosos, nesse encontro entre Maria e Isabel, esse encontro revelador, nós chegamos na live de número 7, onde Maria traz aqui o seu cântico e nos ensina a adorar pelo impossível. Vamos lá? Bem-vinda, Juliana, bem-vinda, Célia, Shalom, Deus abençoe. Eliane também está aí, maravilha, Fabiane, tia Lídia, grande beijo, Dorcas, Maria Nilze, muito bom te ver por aqui, Sandra, minha sogra Ana, querida, beijo, muito bom, Tânia, benção. Vamos lá, clica aí no aviãozinho de papel, chama o maior número de pessoas para participar dessa live e vamos em frente. Pai, continua falando conosco profundamente. Rei, Sarabasuri Alabachaias. O Senhor diz, eu sei os pensamentos que tenho para vós e para cumpri-los, de maneira que vivam a minha vontade. Teporoborro Shanaika. O tempo é chegado e a hora é agora, onde eu encontro aqueles que me adoram em espírito e em verdade, diz o Senhor. Uau, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos lá, escreve aí para mim, adore pelo impossível. Escreve aí para mim. Uau, café bom demais. Eita glória. O meu tá até com espuminha. Tá show de bola esse café. Bênção. Café é o líquido do avivamento, gente. Coisa tremenda. É isso aí, ó. Adore pelo impossível. Vamos nessa, então. Texto, Lucas 1, dos versos 46 ao 56. Lucas 1, 46 ao 56. Disse então Maria, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente e dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Aleluia! Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão, a sua posteridade, para sempre. E Maria ficou quase 3 meses na casa de Isabel e depois voltou para sua casa. Certo? Aleluia. Pai, continua ministrando aí, Senhor, nos nossos corações. Bom, primeiras perguntas. Você sabe como adorar? Você sabe quando e por quais motivos adorar? Deus, Ele conhece a nossa pequenez, as nossas fragilidades, e Ele quer nos exaltar e automaticamente envergonhar os nossos inimigos, para que a misericórdia dele se manifeste através do cumprimento das suas promessas. Queridos, muitas vezes a gente ouve mensagens poderosas e outras apenas motivacionais que nos tocam de alguma maneira, dizendo que Deus vai nos exaltar e envergonhar o inimigo. E nós corremos, às vezes, até algum risco de alimentar algumas das nossas fraquezas emocionais com isso, sabe? Aquela coisa tipo, bem feito, né? Mas a verdade é o seguinte, independente de qualquer
coisa nesse sentido, independente de baixa autoestima, independente do que quer que seja, existe uma verdade soberana descrita nesse texto, que é o seguinte: Deus conhece a sua pequenez e ele vai envergonhar os seus inimigos. Por isso, adore a Deus pelo impossível. Essa é a verdade dessa mensagem. Porque Deus vem ao nosso auxílio para nos socorrer, para nos suprir e automaticamente envergonhar o inimigo e os soberbos nos pensamentos dos corações deles, de maneira que, ao cumprir a sua promessa, o nome dele é exaltado na nossa vida. E aí a Bíblia abre um leque de inúmeros textos que mostram que Deus escolhe o pequeno para confundir o grande, Deus escolhe o louco para confundir o sábio. Ontem eu estava vendo um pedacinho de uma pregação de alguém, não sei quem é, que Deus abençoe esse pregador, que ele estava falando disso, da sarça, que você olha para a sarça e fala: meu Deus, essa sarça está queimando e não está se consumindo, porque era uma coisa de fácil combustão, de fácil degradação pelo fogo, e de repente Moisés olha para aquela sarça e fala: ué, tem algo estranho, ela não está se consumindo rapidamente. E aquele pregador dizia algo que eu vou repetir aqui, que as pessoas vão olhar para a minha fragilidade, para a sua fragilidade, e dizer: não é possível, esse cara está queimando por Deus, Deus está fazendo isso, ele não tem estrutura para Deus fazer isso. Mas é exatamente isso que Deus vai fazer. Ele escolhe Davi para confundir Saul. As pessoas olham para a nossa limitação, a nossa fragilidade, os nossos problemas e pensam assim: não vai dar. Ele não tem estrutura para manter isso que Deus está colocando nas mãos dele. Mas não é na minha capacidade, não é na minha estrutura, é na minha rendição. Eu já preguei muito errado algumas coisas na vida, como eu creio que a totalidade dos pregadores. Porque a gente vai amadurecendo e vai crescendo. E uma das coisas que eu preguei errado era o seguinte: eu dizia: Deus não edifica um ministério nos dons, ele edifica um ministério no caráter. Queridos, dons e caráter são fundamentais e tem que caminhar juntos. Mas Deus não edifica um ministério nem sobre dons, nem sobre caráter. Ele edifica um ministério sobre a rocha que é Cristo. Ele edifica um ministério sobre Ele mesmo. Então a edificação que Ele tem para fazer na nossa vida não é baseado nem tão pouco nos dons espirituais e muito menos na minha capacidade de caráter ou na minha habilidade pessoal, e sim na rocha lançada sobre mim, na rocha colocada como pedra angular dentro da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Então levanta a tua mão e glorifica em nome do Senhor. Aleluia. Por que e como adorar? Nós vemos aqui essas duas perguntas são muito importantes, tá? Por que adorar? Tem gente que fala assim: não, adorar a Deus por todas as coisas. Não, querido, Deus não quer que você o adore porque alguém amado seu morreu. Deus não quer que você o adore porque você bateu o carro. Deus não quer que você o adore porque você foi demitido do seu emprego. Deus não quer que você o adore porque você tem solidão. Porque você olha para a tua casa, para os teus quartos vazios, para as pessoas que já saíram, filhos que já saíram da sua casa, e você se sente só. Deus não quer que você o adore porque você se sente até abandonada. Deus quer que você o adore em meio a cada uma dessas circunstâncias. Esses motivos são motivos de lamento. Muitas vezes as pessoas chegam ao nível da murmuração, e a murmuração é o contrário da adoração. Mas o lamento não precisa chegar ao nível da murmuração. Quando eu estive em Israel, a primeira vez, eu estive no Museu do Holocausto. E ali eu visitei um lugar feito de luzes e espelhos, que dão a impressão de que aquelas pequenas luzes são infinitas e elas representam as crianças que morreram no Holocausto. E a gente está ali entrando e vendo aquela infinidade de luzes, passando por aquele labirinto de espelhos.
e ouvindo uma canção. Aquela canção não era uma murmuração daquelas crianças, mas era um lamento de morrerem tão jovens. Elas estavam lamentando com Deus. Então, a primeira coisa, Deus, a palavra de Deus não diz assim, para você adorar a Deus por todas as coisas, mas sim em todas as circunstâncias. Significa que, em meio à dor, adore ao Senhor. Em meio às perdas, adore ao Senhor. Em meio à solidão, encontre Deus. Isso faz uma grande diferença, porque se eu dissesse para você, adora pelo filho que morreu, pelo marido que partiu, adore pelo abandono, você diria assim, esse Deus é louco e esse pregador é mais ainda. Agora Deus está dizendo o contrário, Ele está dizendo, em meio à sua dor, em meio à sua angústia, em meio à sua necessidade, em meio ao seu abandono, em meio a tudo de mais adverso que você está sentindo, eu sou Deus que te alcança. E aí a Bíblia nos fala que até o pardal encontrou casa e ninho para si, porque você encontrou os altares do Senhor. Oh, rabalabasharamanaya suidekai. Deus tremendo, Deus tremendo, Deus tremendo. Então, o motivo da adoração não é as lutas. O motivo da adoração é Deus. O motivo da adoração é, em meio às lutas, eu escuto a tua voz, eu encontro os teus altares. Em meio às lutas, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em meio às lutas, o Senhor é a luz, é o meu farol. Em meio às adversidades, tu és a minha rocha, a minha torre de libertação. Em meio às circunstâncias, a tua mão não está encolhida de maneira que não possa me abençoar. Como adorar? Aqui Maria está nos ensinando a primeiramente adorar com a alma. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela está se alegrando. Ela está numa situação que talvez seja fácil adorar com a alma, mas ela nos ensina a adorar com a alma. E a alma, que é a sede das nossas emoções, ela tem que aprender a adorar. Quando a Bíblia nos fala que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, essa resposta vem de Jesus, a mulher samaritana, dizendo para ela o seguinte, em outras palavras, que Deus não está à procura de adoração. Se Jesus quisesse adoração, ele permitia que os demônios falassem e o adorassem, mas ele os interrompia. E por isso a Bíblia nos mostra, diante disso, que Deus não está em busca de adoração. Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito nós vamos falar aqui, mas e adorar em verdade? Adorar em verdade é adorar com a realidade que você se encontra neste exato momento. É você colocar a tua alma para adorar a Deus a partir do que você está sentindo. Ó, a Nelma está dizendo aqui, um tempo atrás, eu estava em situação que precisava de livramento de Deus. Eu adorei com todo o meu coração, a resposta e provisão veio 40 minutos depois. É isso mesmo. Seja a força, seja a provisão, ela se manifesta exatamente. Deus procura adoradores que o adorem em verdade. Qual é a verdade da tua alma hoje? Se você pega o livro central da Bíblia, se você pega a Bíblia e divide ela no meio ali, a gente cai no livro de Salmos. A grande maioria dos Salmos são textos musicados que relatam, em grande parte, angústia de alma que se converte em alegria e alegria do Espírito. Nós vemos muitas vezes os salmistas começando os seus textos dizendo o seguinte, eu estou angustiado até a morte, eu queria ir para um lugar deserto, dormir, não acordar mais, eu queria fugir, eu queria ficar sozinho, cordéis de morte me cercaram. Isso é expressão total de ansiedade, depressão e todas as síndromes que você imaginar. Nós estamos vendo aqui a alma latente, sofredora dos salmistas. Mas talvez alguns não teriam escrito isso na Bíblia.
Mas Deus fez questão de que isso estivesse na sua palavra, para que nós entendêssemos como adorar a Deus a partir dos nossos problemas. Então, a Bíblia nos ensina a transformar em oração tudo aquilo que nos causa ansiedade. E se Deus está falando contigo, bota o cafezinho aí, que tem café no bule. Né? Olha só, então, adore com a tua alma. Se a tua alma está angustiada, começa a adorar a Deus através dessa angústia, dizendo para Ele como você está se sentindo neste exato momento. Quais as ansiedades que assolam sua mente, o seu coração, os seus sentimentos. Se você está alegre, então adore ao Senhor com a alegria da tua alma. Tem pessoas que não adoram a Deus quando está tudo mal e usam a seguinte desculpa. Elas dizem, não, eu só vou adorar a Deus quando eu for na igreja, quando tiver tudo bem na minha vida. Não vai nunca. E tem outros que não pode receber uma bênção, não pode receber uma vitória, que eles esquecem de Deus. Só é bênção na tribulação. Tem gente que só está em fé, encaminhada com Deus, quando está debaixo de pancada. E aí não pode receber bênção. Sai dessa condição hoje, aprende a adorar, tenha a iniciativa de adorar a Deus. Seja com a tristeza, seja com a alegria, mas adore a Deus com a tua alma. A gente foi erroneamente ensinado que a alma é sempre inimiga do espírito, mas a verdade não é essa. Quando os textos bíblicos nos falam que a alma peleja contra o espírito, está mostrando uma alma que deseja sempre as coisas da terra. Mas o que você vai fazer? Você vai exercer o seu ministério universal, o seu ministério sacerdotal, de dar ordem para a tua alma e dar o destino dela, que é o quê? Altar, alinha a sua alma com o seu espírito. Porque aí surge uma gama de cristãos que estão pensando que vão morar no céu como? Só a alma penadinha, né? O espíritozinho, o resto vai para o inferno. Não! O corpo glorificado é tudo isso que está diante de mim agora. Tudo isso que você vê diante do espelho. É corpo, alma e espírito. Eu tenho ensinado que a nossa carne, né, e quando eu falo carne, eu estou me referindo à alma e à vontade do eu. Tá? É objeto de adoração e você decide quem você vai adorar com as suas emoções, com a sua carne. Então, a sua carne pode ser o seu maior aliado contra tudo aquilo que te derruba. A partir do momento que você entenda que a sua carne, as suas limitações são objeto de adoração para Deus e que você não pode chegar diante de Deus com as mãos vazias, então você vai pegar tudo aquilo que você encara de maneira negativa como seus inimigos e você fala, vem aqui. Eu vou te dar o destino para o qual Jesus te comprou. Quem está entendendo o que Deus está falando aí, diz amém. Agora, se você não quer abrir os seus ouvidos para essa revelação, não tem problema. Procura uma live de alguém que vai falar só aquilo que você quer ouvir. Entende? Falar só aquela comidinha que você está acostumado a comer. E aí você não reclama depois o fato de você não ingressar em novas realidades manifestas da parte de Deus. Se eu não me engano foi Einstein que dizia, né? Você vai estar fazendo a mesma coisa que é resultado diferente? Não vai. Deus tem palavra nova para confrontar o teu comportamento velho. Agora, tem crente que está querendo só movimento novo. Mas quando a palavra vem confrontando e revelando e tirando você da sua zona de conforto, aí é a hora da sua transformação. E nessa hora o que você faz? Você tem que se render, você tem que se abrir. A gente quer se manter em lugares realmente onde a gente se sente confortável, alicerçado, emocionalmente, espiritualmente. Por isso que a gente transforma coisas tremendamente espirituais e que transformaram a nossa vida em objetos religiosos. Porque nos transformaram e nós os transformamos em coisas que não têm mais efeito em nossa vida. A culpa não é daquilo que a gente ouviu.
A culpa é de como a gente passou a se relacionar com aquelas revelações do passado. E aí, qualquer coisa que Deus está trazendo de novo, você não consegue enxergar. É igual Bíblia. Eu amo Bíblia, eu tenho várias Bíblias. Só que a vantagem de você comprar uma Bíblia nova por ano é você não ficar viciado na forma de ver os mesmos textos. Porque a gente passa a decorar. Não, eu quero aquele texto que eu fiz aquela anotação colorida à direita da página, lá no livro tal, na parte de cima. Você não consegue olhar para aquele texto sem aquela única revelação. E Deus tem mais para mim e para você. Por quê? Porque Deus é infinito, é eterno. Não há medida e Ele ainda é exageradamente abençoador. Então, como e por que adorar? Adore em espírito, adore em alma, com a alma. E aí dê lugar para as coisas do espírito. Adorar em espírito é mais fácil, você sabe. Você ora em línguas, você canta, sabe? Você flui. E aí o corpo vai junto, o corpo se rende. Né? Quando orar? Em todo tempo. Quando adorar? Em todo tempo. Em todo tempo. Qual o objetivo de Deus em nos responder? Primeiro, Ele atenta para a nossa fragilidade. Quando Deus olha para mim e para você, a primeira coisa que vem diante dele são as nossas fragilidades. E quando ele se manifesta, a primeira coisa que ele revela para nós são as nossas fragilidades. Por quê? Porque a Bíblia fala do convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quer dizer, Jesus lembrou de mim, de você, ao ponto de nos convidar para nos aproximarmos dele. Por quê? Porque ao nos ver, ele olhou em primeiro lugar o nosso cansaço e a nossa sobrecarga. Então Deus atenta para a sua pequenez, para a sua baixeza, para os seus problemas, para as suas dificuldades. Segundo, Ele quer nos exaltar. Deus quer nos exaltar. Porque através disso existe testemunho do nome do Senhor de maneira geracional. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que de geração em geração, Ele é Deus, Ele quer abençoar. E a Bíblia está repleta de textos que revelam o desejo dessa manifestação de Deus geracional. Como Deus é eterno, Ele quer se manifestar de maneira através do tempo. Então o testemunho não se detém apenas na nossa geração. Quantas vezes nós nos sentamos para conversar sobre os feitos de Deus e lembramos do que Deus fez na vida de pais, de avós? Nós hoje somos frutos das orações dos nossos pais e dos nossos avós. E aí quando vem esse testemunho, o testemunho é de que eu e você somos benditos. Foi o que Maria disse. Quando Maria está ali cantando, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Deus tem feito grandes coisas, ela começa a dizer o seguinte, que haverá esse testemunho entre as nações, e eles dirão o quanto eu sou abençoada, bem-aventurada. Toiketo renkatase shei. Eu sei o teu caminho e a tua dor. Kei loroholo. Sokotou tofo. Eu farei aquilo que me apraz diante dos teus olhos, e tu serás exaltado e os teus inimigos envergonhados, diz o Senhor, para a tua própria vida, Michael, em nome de Jesus. Abençoado significa aquele que tem uma palavra muito autorizada para prosperar. Pleno. E quando eu falo pleno, pleno em tudo, inclusive em lutas, tá? Porque as lutas fazem parte. E é no meio da luta que está a nossa libertação e a nossa vitória. Nós vemos também que esse Deus que nos exalta, Ele nos exalta através de uma ação poderosa e sobrenatural, então que nós devemos aguardar a intervenção sobrenatural. Quantas vezes nós clamamos dizendo assim, Deus, só um milagre, só o Senhor pode fazer. E eu fico imaginando ele dizendo, que bom que você está entendendo. Sou só eu mesmo.
E quando Deus age, esse Deus que age nas coisas ordinárias da vida, por mais cotidianas e ordinárias que elas sejam, sabe? Quando elas se manifestam, elas trazem a identidade, a assinatura de Deus. E aí não tem como elas se manterem ordinárias. Você passa a ver Deus em tudo, e a provisão, seja da comida, do vestimento, do sol, da chuva. Isso se torna algo extraordinário. Estou ministrando aqui no nosso Instituto Bíblico sobre a contagem de tempo, né? A gente aprender a contar os dias, de acordo lá com o salmista, até alcançar um coração sábio, né? Ou dias incríveis. Esses milagres ordinários, quando se manifestam, eles rompem a barreira do ordinário e se tornam extraordinários. Por quê? Porque eles não contêm a glória de Deus. É por isso que quando você ganha uma caneta, quando você veste uma roupa, sabe, que alguém te presenteou e você fala, meu Deus, eu estava orando por isso e Deus me deu. O que acontece? Aquela coisa simples se torna extraordinária. E os seus dias se tornam épicos, os seus dias se tornam marcantes. Porque tudo que você faz adora a Deus. Você carrega a arca da aliança, você carrega dentro de você a presença do Eterno, a nuvem da glória de Deus. E aí você passa a ser este avivamento permanente na face da terra. É labareda de fogo. E onde você chega, as coisas acontecem. Então a ação de Deus sempre vai ser poderosa, porque Ele é santo, Ele é separado de todas as outras entidades. Ele é único. Ele é santo. E aí Ele manifesta a sua misericórdia generacionalmente sobre aqueles que o temem. Então, olha, uma coisa é o testemunho visto nas gerações, mas o objetivo é que esse testemunho atraia as pessoas para dentro do coração do Pai, porque misericórdia significa isso, significa colocar no coração. Então Deus quer colocar essas gerações que ouvem os seus testemunhos dentro do coração deles, mas para isso tem que existir temor. Hoje estão arrancando do Evangelho a base, o cerne do Evangelho, que é a cruz, o arrependimento, a fé, assim como diz as Escrituras, e automaticamente o temor. As pessoas têm perdido o temor de Deus. E isso é sério, porque a misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, que nos coloca dentro do coração de Deus, é o que nos livra do juízo de Deus, e aqueles palhaços que dizem assim, é Deus que me julga. Palhaço de Satanás. Está virando palhaço no circo do diabo. Isso não é ofensa, não. Isso é realidade. Eu me recordo de um colega que serviu ao Senhor junto comigo e caiu nas mãos do diabo. Um dia eu acordei e liguei para ele e falei, ó, Deus me deu uma visão a teu respeito. Eu estou te vendo vestido de palhaço e você no circo do diabo. As pessoas que perderam o temor se tornaram esses bibelôs na mão do inferno. E não se dão conta. E aqueles que estão tirando o arrependimento, a fé e o temor do Evangelho, eles vão pagar caro por isso. E aqueles que falam assim, é Deus que me julga, eles estão dizendo, eu quero desculpa para eu continuar uma vida de pecado. E a resposta tem que ser, você não tem medo? O Jesus, que é intercessor da minha vida e da sua hoje junto ao Pai, vai se tornar juiz. E quando aquele que advoga as tuas causas se torna o juiz, você deveria ter temor do Senhor. Por quê? Porque se a sua fragilidade é exposta diante de Deus como um acidente de percurso, o advogado conhece, ele sabe. Agora, se você é deliberadamente culpado, você acha que quando esse advogado virar juiz, ele vai te isentar das coisas? Não, ele não vai ter desculpa.
Você não vai ter um desvio para a sua culpa. Por isso, aproxime-se do Senhor com temor e usufrua da grande misericórdia e do amor, enquanto a porta genuína da graça se encontra aberta. Isso não te dá liberdade alguma de viver uma vida na prática do pecado. Isso, se você pensa assim, você não entendeu nada a respeito do Evangelho. Deus, e se você fala assim, não, mas e os meus inimigos? Deus é aquele que dissipa os soberbos no pensamento pobre do coração deles. Aquelas pessoas que estão se achando, aquelas pessoas que estão ali, sabe, baseado nas circunstâncias pessoais, se prevalecendo contra você. Deus vai dissipar, a começar pelo coração, pelo pensamento do coração deles. Por quê? Porque o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer na sua vida vai confundi-los. Então, que você não se encontre nessa ação, que você não se encontre com a soberba no teu coração, com a falta de temor, mas saiba que Deus é aquele que vai dissipar os seus inimigos, desbaratar os seus inimigos. E a Bíblia fala que Ele é aquele que esvazia os ricos. É interessante, Deus não tem problema nenhum com o rico, com dinheiro. Deus não tem problema nenhum com dinheiro. Deus é rico. Deus é rico. Mais ainda, a riqueza de Deus não tem limite. Você já parou para pensar, você que talvez esteja com um pensamento equivocado? Ah não, sabe, dinheiro é problema. Tá? Aí você vai e você usa da terminologia, né? Porque esse negócio de teologia de prosperidade. Para com isso. Escuta o que eu estou te falando. A riqueza de Deus não tem limite. Então você se relaciona com um Deus cuja riqueza é incalculável. Agora, esse Deus cuja riqueza é incalculável tem autoridade para repreender e esvaziar os ricos dessa terra, cujo coração está nas riquezas. Deus esvazia aqueles, e inclusive a sua igreja, que se comporta como Laodiceia, dizendo, nós somos ricos e abastados. Deus fala assim, aos seus olhos, porque aos meus vocês são cegos, pobres, miseráveis e nus. Quem está falando isso? O Deus cuja riqueza não tem limite. Então, ele não tem problema nenhum em abençoar minha amiga, a pastora Fernanda, porque, não, se ele abençoar a Fernanda vai faltar para mim. De jeito nenhum. Ele consegue abençoar cada um de seus filhos o quanto for necessário, sem que isso afete o saldo bancário da conta divina. E aí a Bíblia nos fala que Deus não só esvazia esses ricos, mas que Ele enche de bens os famintos. Ele está falando isso a irmã Maria, mãe de Jesus. Não no conceito, eu não creio no conceito Mater Dei, tá? Mãe de Deus. Não é mãe de Deus. Ela foi a mãe de Jesus, ok? Deus não tem mãe, tá? E se você quer ter uma mãe no céu, a Bíblia nos fala que nós temos uma mãe no céu. É a Nova Jerusalém. Está na Bíblia. Tá? Grande abraço a todos aqueles que pensam diferentes. Eu vou no que a Bíblia está dizendo. Deus enche de bens os famintos. Deus quer não só nos saciar. Olha isso, gente. Quantas vezes a gente arruma desculpa para dizer assim, não, a Bíblia não promete nada além do básico. Não. Aqui Maria está dizendo que Deus enche de bens. Que Deus faz infinitamente mais do que pedimos, do que sonhamos, do que pensamos. Deus é infinito em amor, em bondade, em provisão, em cuidado. E se for preciso, Ele vai te abençoar financeiramente para que você saiba que Ele é Deus, porque isso também é bíblico. Agora, não estou dizendo que isso vai acontecer exatamente 100% com todo mundo.
Deus tem um plano e um projeto. A questão é, a dimensão de prosperidade é repartida a cada um segundo a própria capacidade que Deus dá. Agora, independente disso, eu não posso limitar a bondade, o querer e o efetuar de Deus. Adore pelo impossível. Adore antecipadamente pelo impossível. Adore enquanto o impossível está acontecendo. Adore depois que o impossível se manifestar. Porque aquilo que é conquistado em adoração, em oração, tem que ser mantido da mesma forma. Hoje eu li uma frase, eu acho que do pastor Marcos Salles, um abraço se essa live chegar para ele. Suas canções nos inspiram. E o título, eu vi só o título, diz assim, o que o céu, mais ou menos assim, o que o céu dá, o céu mantém, né? Algo tremendo nesse sentido, né? Por quê? Porque Deus é um Deus cumpridor de promessas. E eu quero terminar a live falando disso, né? A Bíblia fala que Deus encheu de bens os famintos para que Ele possa cumprir as suas promessas, nos auxiliando. É exatamente isso. Você que tem uma causa impossível, você que está com uma causa na justiça, você que está com uma questão de enfermidade, você que tem aí um filho, uma filha que precisa de salvação, ser alcançado pelo Senhor, você que tem uma questão familiar que precisa de socorro, é para isso que nós estamos aqui, a começar em mim, Senhor. Nós apresentamos essas coisas, solicitando o teu auxílio, clamando pelo teu auxílio. Recorde-te, Senhor, da tua misericórdia e dessa misericórdia geracional que vem alcançando nossos pais e chegam a nós, Senhor, para que o Senhor cumpra as promessas do passado, porque Tu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e nós chegamos diante do Teu trono da graça com essas palavras, em nome do Eterno, Herabasurialabachaias, Te dando a honra e a glória, adorando o Senhor com a nossa alma, ó Deus, convertendo a tristeza em alegria, em confiança, esperando no Senhor, nos colocando numa posição atrativa para o Senhor, ó Deus, tomando as decisões necessárias e correndo para os teus braços, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos diante de Ti, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Se Deus quiser, amanhã no Café com AP nós vamos falar sobre a faculdade do deserto através da vida de João Batista, nessa sequência dessa nova temporada chamada Jesus. E enquanto você espera aí, né, para amanhã, eu vou salvar essa live, você pode comentá-la, compartilhá-la, né, e curti-la. É muito importante você que está aqui participativo nessa live, enquanto ela está acontecendo ao vivo, vá depois e também comente, porque os comentários do ao vivo não vão para a live salva, certo? Então, eu te convido para isso. Também no YouTube, gente, eu estou subindo essas lives para o YouTube, geralmente 1 hora depois elas estão ali, para aqueles que não puderam participar ao vivo e preferem assistir por lá depois, tá bom? Mais alguns avisos. Eu vou deixar aqui o meu Pix. Eu quero agradecer àqueles que têm semeado independente ao valor, tá? Isso tem nos permitido seguir adiante com os desafios que nós enfrentamos, e a semente, ela tem um poder multiplicador, tanto em quem semeia quanto em quem recebe, tá? Então, muitas vezes eu recebo ofertas de R$5, R$10, isso toca muito meu coração, e você não imagina, é melhor ter a fidelidade, sabe, de 100 pessoas ofertando R$10 todo mês, do que, de repente, uma pessoa que oferta uma vez na vida ou está na morte, né? E a gente realmente não pode contar como base para desenvolver alguns projetos. Então, eu louvo a Deus pela tua vida e tua generosidade. Está aqui o meu Gmail, que é o meu e-mail, né? rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, e é o meu Pix, fica aí na sua disposição para você lançar suas sementes. Oferta no teu ministério, oferta na vida do teu pastor, oferta na igreja local, dizima, seja fiel, semeie, isso é importante, tá? Compartilha com quem, a Bíblia fala que aquele que divide o espiritual é digno de receber o material.
Então, honra a vida das pessoas em geral que tem o chamado dos 5 ministérios, de apóstolos, de profetas, de pastores, evangelistas e mestres, para com a sua vida. Amém? Últimos avisos, no link da bio tem ali o acesso ao grupo do Telegram, mais de 300 pessoas têm feito parte dessa família. Tem ali também o link para o Desafio 100, onde nós estamos convocando 100 pessoas para fazerem parte do nosso instituto, onde eu estou ministrando um método chamado Método Golden, que reúne quase 30 anos de vida ministerial. Então, você se inscreve ali, eu te mando um e-mail e te convido para uma das reuniões pelo Zoom, para você conhecer, saber como é, conhecer as pessoas e também tirar suas dúvidas, tá bom? Glória a Deus, eu vou salvar a live, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela fidelidade, pelo amor, pelo carinho, por tudo que vocês representam e são na minha vida e da minha família. Amém? Grande beijo, adore pelo impossível. Deus seja contigo. Shalom, se Deus quiser, até amanhã. Tchau, tchau.